Olá, meu amigo, meus admiradores, você que estava passeando à noite, né, na madrugada de São Paulo, e me encontrou por aí. Olá, eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, contador de causas, e quero hoje falar com vocês sobre a profissão maravilhosa que é a profissão do biólogo, né, nas minhas reflexões no isolamento social. E vamos lá, eu sempre faço um texto e depois falo o texto e a gente discute um pouquinho. E vamos refletir, né? Os biólogos podem exercer uma vasta gama de funções, principalmente na pesquisa, educação e técnicas, e como profissionais liberais em assessoria, gestão, agronegócios e saúde. Suas pesquisas podem ser feitas tanto a nível celular, molecular, quanto plantas e animais. Biólogos podem gerar soluções para cenas de crime com biologia forense, prover medidas de diminuir impactos ambientais e o aquecimento global, auxiliar na agricultura e criação de animais, fornecer informações para a indústria farmacêutica, atuar nas análises clínicas, auxiliar no saneamento e tratamento de lixo, soluções que podem diminuir poluição e ajudar a manter a vida na Terra. Além disso, os biólogos podem ainda ser professores, promover a educação ambiental e atuar na saúde pública. O biólogo é um verdadeiro detetive da vida, procurando em seus sinais as respostas para vários questionamentos que permeiam a humanidade há séculos. Os biólogos têm contribuído para entender como a natureza funciona e qual o posicionamento de cada peça nesse inestimável jogo de xadrez. Enfim, a gama de atuação do biólogo é gigantesca. Como não poderia deixar de ser, né? Uma vez que os biólogos são estudiosos da vida e não há nada maior no mundo do que a própria vida, né? Ainda mais pensando em tantos fatores diferentes, né? São mais de 40 habilitações oficiais. A Lei 6.684/79 criou um único Conselho Federal e um único grupo de conselhos regionais para as categorias profissionais de Biologia e Biomedicina. Somente em 1983 foi constituído o Conselho Federal de Biologia, em específico, e em 1986 foram criados os primeiros 5 conselhos regionais de biologia. O Conselho Federal, desde então, já publicou ao longo dos anos centenas de resoluções que regulamentam de modo cada vez mais aprofundado o exercício da profissão de biólogo, ampliando o mercado de trabalho normativamente reconhecido para essas categorias, né? Já os conselhos regionais, com seus erros e acertos, que são muitos, né? Todo conselho regional de qualquer profissão sempre tem isso, né? Têm sido essenciais para tornar mais efetivo o papel de fiscalização do exercício profissional, protegendo a sociedade e o mercado de trabalho do biólogo. Isso porque, ao fiscalizar os conselhos regionais, impedem que pessoas inabilitadas exercitem as atividades profissionais regulamentadas, combatem a falta de ética profissional, valorizam a profissão e viabilizam que tais atividades sejam praticadas por aqueles que têm competência e capacidade técnica para tanto, mitigando potenciais riscos enfrentados pela sociedade como um todo, né? Ou seja, por picaretas. Com a criação dos conselhos de biologia, começou a se criar uma consciência de classe. Como temos biólogos em muitas áreas diferentes, é muito complicado reunir todos em torno de um único objetivo. Não foi apenas uma necessidade de criar uma consciência de classe que nos uniu para formar os conselhos, e sim havia uma necessidade premente em termos de direito de trabalhar, porque alguns outros conselhos, não vou colocar agora, aqui não vale a pena, nos impediam de trabalhar antes da criação do nosso conselho. De modo geral, temos 3 grandes áreas em atuação: meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção, além das atividades de gestão, assistência, assessoria, consultoria, aconselhamento, recomendação, direção, gerenciamento e fiscalização. O exercício da profissão exige dupla habilitação, a técnico-científica e a legal.
A habilitação técnico-científica é expressa através do comprovante da capacidade intelectual do indivíduo pela posse do diploma fornecido pela autoridade educacional, pela IES, e pelo currículo efetivamente realizado. Já a habilitação legal cumpre-se com o registro profissional no órgão competente, né, o Conselho, para a fiscalização de seu exercício. No caso dos biólogos, o Conselho Regional de Biologia de sua jurisdição. É interessante lembrar que o biólogo bacharel só pode lecionar no ensino fundamental e básico se cursar licenciatura ou se fizer um curso de complementação pedagógica. Isso dá muita confusão, tá? Às vezes o pessoal fala, a mesma coisa, fazer licenciatura e bacharelado. Não, na verdade não é. Né? E aí, percebeu agora que biólogo, né? E aí? Você, e eu já percebi, né? Eu sou biólogo há tantas décadas, né? Mas, e você, percebeu agora que biólogo não sabe apenas de bichinho e plantinha? Quando eu me formei biólogo, não podia ir para a praia. Todo mundo falava, que bicho é esse? Que bicho é esse? Ia para o mato, que mato é esse? Que planta é aquela? Não era isso, né? Não se tinha visão sistêmica. Meu pai, que era mais da área de comércio, indústria, quando eu falei que ia fazer biologia, ele ficou quase um ano sem falar comigo, né? Porque ele queria que eu fizesse o quê? Óbvio, né? Ele tinha negócio, então ele queria que fizesse administração, engenharia ou direito, né? E eu fui fazer biologia, né? E ele falava, para que é isso? Hoje em dia a gente nem precisa, né? O indivíduo quando quer ser biologia, fazer biologia, todo mundo já sabe mais ou menos o que é, né? Mas então é isso a minha reflexão, né? Grande abraço e até a próxima reflexão. E procure Oswaldo Campos Júnior nas redes sociais, tá? Beijo e até a próxima.